Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os gráficos das funções exponenciais. Vamos iniciar com uma função bem básica do tipo y igual a b elevado a x. Essa é a nossa base. Vamos colocar aqui um plano cartesiano, tá? E agora a gente vai definir como é que funciona essa função. Vamos considerar que nós temos uma base, por exemplo, b igual a 2, tá? Nossa base aqui é 2. Eu vou apagar aqui para destacar para a gente, né? Y igual a b elevado a x. E vamos considerar o seguinte, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: quem é a nossa variável é o expoente e não a base, né? Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um expoente 2, vamos começar sempre aqui pelo zero. Se o meu expoente for zero, então eu teria um gráfico, aqui a nossa base a gente está considerando 2, né? Eu teria um gráfico da seguinte forma, ó, y, que é uma função de x, eu vou considerar o valor zero, então y de zero vai ser 2 elevado a zero. A gente sabe que isso aqui dá 1. Então, quando x é zero, o resultado para mim, a minha imagem é 1, tá? Então, tá aqui, 0. E aqui eu tenho o primeiro resultado, 1. Bom, quando x for 1, aí então y de 1 vai ser 2 elevado a 1. Portanto, quando x for 1, a nossa resposta é 2. Aqui. Eu vou colocando aqui, ó, 2 e assim por diante. Quando x for 2, né? Então a gente vai ter y de 2 e aí o meu expoente muda para 2, né? Então eu vou ter 2 na 2, aqui deu 2, 2 na 2 aqui vai dar 4, né? Então eu tenho um par ordenado 2 e 4. Esse é meu 2, o meu 4 vai estar aqui em cima, né? Ok? Para 2 eu tenho a resposta 4. O que mais? Vamos passar para y3. Se eu tiver y de 3, isso aqui vai ser 2 na 3, que dá 8. Bom, então lá em 3 eu vou ter praticamente o dobro disso daqui, tudo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, lá em 3 esse ponto vai ficar mais ou menos aqui, né? Então a gente vai anotar aqui em cima, né? Tá? Só para a gente ter uma noção de onde é que fica. Bom, agora a gente já calculou nessa parte aqui, agora a gente vai calcular para os valores negativos, né? Que seriam, ou melhor, eu vou deixar isso aqui tudo desse lado, tá? E agora a gente vai calcular dos valores negativos. Aqui foram dos valores para x positivo, certo? Agora vamos colocar aqui dos valores negativos. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos pegar menos 3, menos 2, menos 1, e o zero a gente já fez a conta, né? O zero está aqui no meio, não é nem positivo nem negativo, né? Tá? Beleza, então vamos colocar lá. Aí eu tenho y de menos 3, y de menos 2 e y de menos 1. O que isso vai dar? Eu vou ter 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 1. Bom, por tanto fazer contas já, que nós já fizemos, a gente sabe que quando eu tenho uma base, né, uma base qualquer, do tipo b na menos n, eu escrevo isso aqui, ó, 1 sobre b na n. E aí eu faço o resultado aqui de b na n. Bom, eu sei que aqui, então, portanto, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 3. E o 2 na 3 a gente sabe que é 8, então isso aqui dá 1 sobre 8.
ok? Esse outro aqui, por sua vez, vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4. E esse aqui, 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 2, que vai dar 1 sobre 2. Bom, pode notar que tudo isso aqui é valor menor que 1, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho menos 1. Vamos colocar mais para cá. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos 2 e o menos 3. Bom, então todos esses valores são menores que esse próprio valor aqui. A gente vai pegar e vai ampliar aqui para dar uma olhada. Olha só. Vai ficar mais fácil assim, né? Olha só. Para o expoente menos 3 é 1/8. Para o expoente menos 2 é 1/4. E para o expoente menos 1 é 1/2. Então vamos lá. Para o expoente menos 1 é 1/2. Então vai dar aqui na metade. Está aqui assim. Para o expoente menos 2 é 1/4, então eu vou ter que pegar esse pedaço e dividir por 4. Vai dar na metade da metade, né? Que é isso aqui. E esse, por sua vez, é a metade da metade, porque cada vez que passa é sempre a metade da metade. Agora a gente vai pegar e vai tentar construir esse gráfico aqui ligando esses pontos. Bom, vamos imaginar que a cada passo que foi dado aqui, ó, ele foi crescendo aos pouquinhos, né? De novo. Esse aqui é aquilo que a gente chama de crescimento exponencial, tá? Seguimos aqui. Pronto. Esse é o nosso gráfico. Tá? Certo? Então, toda vez que tivermos essa situação aqui, veja só que o mais interessante é que esse crescimento ele ocorre exponencialmente, né? Bom, se a gente tiver uma outra situação agora, em que eu tiver y igual a b elevado a menos x. Veja que agora o que vai acontecer vai ser uma situação análoga àquela, porém, o valor de y, perdão, o valor do expoente, ele está de alguma forma decrescendo, né? Tá? Bom, então nesse caso, o que a gente vai fazer é manobrar, a gente vai fazer é manobrar isso considerando esses valores aqui, né? E toda vez que eu tiver um valor de x aqui, eu vou ter negativo. Eu vou de novo considerar a mesma base b igual a 2, até para a gente poder fazer um comparativo com o anterior. Então, nós vamos começar pelo menos 3, tá? Y de menos 3, y de menos 2, y de menos 1. Agora, notem que o sinal de x aqui é negativo. Então, a gente vai ter o quê? 2 elevado a menos, né? Menos x. E quem é x? O x é menos 3. Portanto, eu vou ter 2 elevado, menos com menos aqui. Então, eu estou fazendo o negativo do negativo. Então, eu vou ter positivo, né? Isso aqui dá 8. Aqui a gente já sabe, então, vai dar 2 na menos 2, que vai dar 2 na 2, portanto, 4. E aqui, por sua vez, 2 na menos 1, que vai dar 2 na 1, portanto, o próprio 2. Bom, y0, essa é a parte interessante, porque dá a mesma coisa, né? Y de 0 eu vou ter 2 elevado a menos 0, que vai dar o próprio 0, portanto, qualquer número elevado a 0 dá 1, tá? Seguindo do outro lado, a gente vai ter y de 1, que vai dar 2 na menos 1, portanto, 1 sobre 2. Aqui, y de 2 igual a 2 na menos 2,
que vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, portanto, 1 sobre 4. E y de 3, que dá 2 na menos 3. Isso dá 1 sobre 2 na 3 e, portanto, 1 sobre 8. Veja que agora a situação se inverteu, né? Antes ela estava crescendo à medida que x aumentava. Agora ela vai decrescendo à medida que x vai aumentando, né? Então, nós vamos pegar o nosso conjunto de pontos aqui, de pares ordenados, tá? E vamos anotar aqui. Então, aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E agora, as correspondentes, né? Eu vou colocar aqui como sendo o nosso... Eu vou fazer de 2 em 2, tá? Então, aqui vai ser o nosso... Não, eu vou usar a mesma escala de antes. Vamos lá. 1, 2, 4... E o 8 vai estar bem lá para cima, né? Vamos colocar lá para cima, não tem problema. Aqui vai estar bem acima. 4, 5, 6, 7, 8 aqui, para a gente ter noção. Bom, então em 3, nós temos o nosso primeiro, menos 3, né? Menos 3 e 8. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, menos 2 e 4. Então, tá aqui, menos 2 e 4. Terceiro par ordenado, menos 1 e 2, né, se eu não me engano. Tá ali, menos 1 e 2. Então, menos 1 vai dar em 2. Bom, aqui a gente já sabe, isso aqui sempre vai acontecer toda vez que eu tiver puramente uma base e o meu expoente sendo 0, vai sempre resultar em 1, então o gráfico acaba cortando no valor 1, o eixo y, né? Seguindo, a gente vai ter o par ordenado 1 e 1 meio. Agora a gente vai dar uma ampliada aqui, né? Que vai ficar melhor pra gente. Vamos colocar aqui e vamos ampliar. Olha aí, ó. Para 1, eu tenho 1 meio, que é a metade aqui. Para 2, eu tenho 1 quarto, que vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, portanto, 1 sobre 4. Então, metade da metade. E aqui, de novo, metade da metade. Ó. Aqui, assim, 1/8. Se eu pegar esse espaço aqui, eu vou ver multiplicar isso aqui 8 vezes. Ó. Aqui, 1 quarto, 3 quartos, 1 meio. Bom, por aí vai, né? Vai chegar lá. Vamos lá. Então, eu vou ligar esses pontos e agora a gente vai entender que... a gente vai entender aqui que, na verdade, o que acontece é uma diminuição exponencial, né? Então, vamos tentar ajustar aqui. Essa curva ela tem que ser relativamente suave, né, para cada um dos pontos. E aí eles vão se conectando. Claro que se eu traçar isso aqui no Desmos vai ficar muito mais fácil. Feito, pessoal? Olha aí, ó. Tá aí o nosso resultado. Então vamos comparar os dois, ó. Esse aqui é um crescimento exponencial, então essa aqui é uma função de crescimento, né? Uma função crescente. Pois y é igual a b elevado a x, tá? E aí uma função decrescente para y elevado a menos x. Olha que interessante, existe um coeficiente associado ao valor de x aqui, né? Então, toda vez que esse sinal do termo mais importante for negativo,
do termo do expoente, né? For negativo, então a função será crescente ou decrescente, dependendo do sinal, tá? Aqui faltou umas perninhas, aqui faltou o E. Certo? Bom, a gente ainda tem outras situações, né? Pode ser a situação em que a base seja positiva ou negativa, né? Então, para o caso de uma base negativa, vamos iniciar uma base negativa aqui com o expoente positivo. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser automaticamente um reflexo de algumas das expressões que nós tínhamos, né? Então, veja só. Se a base é negativa, a única coisa que vai acontecer é que a função ela vai ser, sim, decrescente, mas ela vai ser um reflexo dessa daqui, ó. Tá? Deixa eu jogar mais para cima aqui tudo isso aqui. Pronto. Vamos dar uma comparada aqui. Ó. O que nós temos aqui é uma função crescente, né? Se a base é negativa, o que vai acontecer é que tudo isso aqui vai ficar espelhado. Em vez de nós termos valores positivos, né, para o caso em que a função vá crescendo, eu vou ter valores negativos numa forma espelhada. Então, isso aqui vai ficar nesse formato aqui, ó. Imagina, eu tenho... Vamos fazer o teste aqui, rapidão, só para mostrar para vocês, né? Bem rapidão aqui. Olha só, os mesmos valores. Base 2, tá? Portanto, menos 2, né? Perdão, eu vou colocar o 2 aqui, e aí menos 2, o sinal está na frente. Então, eu vou ter y de menos 3, y de menos 2, y de menos 1. A gente vai ver que eu vou ter y de 0, isso vai me dar um valor diferenciado aqui, então eu tenho y de 1 também, y de 2, y de 3, tá? Vamos ver o que vai resultar aqui. Eu tenho menos 2 elevado a menos 3. Aqui eu tenho menos 2 elevado a menos 2. E aqui eu tenho menos 2 elevado a menos 1. Bom, o sinal negativo vai continuar. Então, eu vou ter, naturalmente, menos 1 sobre 2 na 3. E isso vai dar menos 1 sobre 8. Tá? Menos 1 sobre 8. Então, olha o que dava lá antes. Aqui, quando era menos 3, dava 1 oitavo. Aqui vai dar menos 1 oitavo. Então, nós vamos ter uma função crescente para baixo, né? Se assim pudéssemos dizer. Então, aqui vai dar menos 1 quarto e aqui menos 1 meio. Aqui, como o sinal negativo está na frente, e eu vou ter menos 2 elevado a 0, né? No caso, eu teria isso aqui vai resultar em menos 1, né? Que o 2 elevado a 0 dá 1, como eu tenho o sinal negativo na frente, então dá menos 1. Isso aqui vai ficar menos 2 elevado a 1, portanto, menos 2. Esse aqui, menos 2 ao quadrado, portanto, menos 4. Veja que não é o menos 2 que está elevado ao quadrado, mas é menos... é um pouco complicado dizer isso aí, mas não é esse valor que está elevado ao quadrado, o menos 2 ao quadrado. É o quadrado, né? Na verdade, aqui é o quadrado de menos 2, e isso aqui dá menos 2 vezes menos 2, portanto dá 4, porque é menos 2 vezes menos 2. No caso que eu tenho ali, é menos 2 ao quadrado. Esse é o quadrado de menos 2.
e esse aqui é o menos 2 ao quadrado. Então, se eu falo menos 2 ao quadrado, estou falando menos o resultado disso, portanto, menos 4, que é diferente. Por isso que, às vezes, é muito importante colocar o parênteses para não haver este erro aqui, que é um erro associado a isso aqui, que é bem comum de acontecer. Tá? Então, aqui eu vou ter menos 2 na 3, portanto, menos 8. Tá? Vamos lá. Distribuindo os nossos valores aqui. Vou reposicionar o eixo de simetria aqui. O eixo... Vamos colocar aqui que vai ficar melhor. Pronto. Então, aqui eu tenho o menos 3, menos 2, menos 1 e 0. 1, 2, 3. E ali são os respectivos valores, né? Então, eu vou ter que jogar todos esses valores aqui que eu coloquei em cima para não atrapalhar aqui o desenho do gráfico, né? Vamos lá. Para menos 3, eu tenho menos 1 oitavo. Então, vamos ampliar aqui. Para menos 3, vamos começar em 0 aqui, né? 0 dá o próprio menos 1. Então, tá aqui. Menos 1. Então, para menos 1, eu tenho 1 meio. Então, vai dar aqui. Para menos 2, eu tenho 1 quarto. E para menos 3, eu tenho 1 oitavo. Agora, vamos para o outro lado. Para 1, eu tenho 2. Menos 2, né? Eu vou colocar isso aqui do outro lado também. Não atrapalhar. Esse aqui atrapalha de qualquer jeito, né? Então, aqui eu tenho uma bolinha aqui. Menos 2, 1 para menos 2. 2 para menos 4. Aqui vai dar menos 2, né? Menos 3, menos 4. E o 3 vai dar lá em 1 oitavo, né? Menos 1 oitavo. Pronto. Aqui a gente já pode traçar o nosso gráfico. Olha que interessante que fica. Ele vai ter essas conexões aqui, ó. E claro, daí ele vai atingir o oitavo e vai de menos infinito até infinito. Então veja, olha que coisa mais interessante isso aqui, ó. Cada vez que esse valor, ó, para menos 4, eu vou ter um valor ainda menor, mas não vai ser 0. E assim por diante, ó, ele vai ficando cada vez, ó, sempre a metade do valor anterior, ó. Aqui. E claro, eu posso ir ampliando isso aqui infinitamente. Eu não sei se o meu aplicativo tem esse poder, né? Mas ele vai pegar na metade aqui. Não sei até onde que esse aplicativo vai. Ó. Agora, a metade desse daqui vai dar ali. Então, é tudo uma questão de capacidade de enxergar, né? Seria uma questão do zoom aqui, possível de se aplicar, né? Ó. Agora eu acho que já atingiu o limite dele, né? Então, vamos tentar mais uma vez ali na metade, né? E aí eu teria que pegar a metade da metade. Aí depois eu vou ampliar e vou dar metade da metade. Olha que curioso, né? Então veja só, ele nunca encosta nessa reta aqui. Essa é a parte curiosa. E isso não funciona só nesse caso aqui não, viu? Se você olhasse assim a olho nu, você diria, tá encostado. Mas matematicamente não está, tá? Isso aqui é a mesma coisa, né? E esse daqui também é a mesma coisa, tá? Então, vamos para o nosso último caso aqui, em que eu tenha, por exemplo, um menos, né? Uma dobradinha aqui, y de menos b elevado a menos x. Bom, a gente viu que essa situação aqui é espelhada dessa. Então, esse gráfico aqui
é um espelho desse aqui. Bom, esse daqui vai gerar um espelho para esse daqui, né? Porque olha só, aqui eu tenho b na menos x e aqui eu vou ter b menos b na menos x. Então eu vou ter um espelho daquele outro ali também, né? Vamos dar uma olhadinha ali de novo como é que ele fica. E vamos, dessa vez, só fazer o espelho disso daqui. Tá? Olha lá, ó. Espelhado ele é decrescente e vem de valores altos e vai diminuindo. Né? Decrescente positivo. Esse é um crescente negativo, então ele vem de valores muito... valores modulares, né? Então ele vem de valores muito pequenos aqui, muito negativos, e vai avançando para ficar cada vez mais próximo da reta ali, semelhante ao que a gente tem ali, né? Eu até vou dar uma apagadinha aqui para dar uma corrigida aqui, ó. Nesse caso aqui ele se torna mais exponencial, né? Ó. Tá? É isso, meus queridos. Vamos fazer um breve resumo aqui, então. Para y igual a b elevado a x, eu tenho esses 4 casos, né? A princípio, esses 4 casos. E agora a gente meio que vai fazer um repeteco disso daqui. Tá. Esse caso aqui, aí esse aqui é o caso que eu tenho negativo, esse é o caso aqui que eu tenho esse negativo, e esse é o caso que eu tenho os dois negativos. Tá? Bom, o que vai acontecer? Vamos pegar tudo isso aqui e colocar ali embaixo para fazer de um modo, para fazer um análogo aqui, né? Depois ali do lado eu vou colocar mais uma coisinha que é só para a gente observar mais um efeito aí. Pronto. Esse aqui então a gente viu que ele vem de valores muito pequenos, né? Porque ele vai pegando como é negativo, então x fica negativo. Então os valores da fração é que aumentam, logo o valor é cada vez menor. E aí vai aumentando, quando chega em zero atinge o próprio valor b. Tá? Vou anotar aqui, próprio valor b. E isso aqui também, aqui vai atingir o próprio valor b, né? Nesse caso aqui ele vai atingir o valor b também, só que aí o valor b é negativo, né? E esse aqui, o valor b também é negativo, que aí vai acontecer um pouquinho diferente ali. Bom, vamos ver. Esse aqui vai crescendo à medida que x aumenta. Então, é uma função exponencial assim, né? Dá uma melhorada aqui. Vai crescendo à medida que x aumenta. Esse vai decrescendo à medida que x aumenta, porque eu tenho valores negativos aqui, e negativo com negativo dá positivo, portanto os valores são muito altos aqui. E daí ele corta em b, né? Porque ali é um b, o x é zero, e aí ele vai diminuindo. Então, crescente e decrescente. Esse aqui, ele é espelho desse, então ele vem de valores pequenos e vai para valores muito grandes, porém negativos. E esse também é espelho desse. Então, ele vem de valores muito grandes negativos e vai para valores pequenos ainda negativos. Tá? Aí.
E essas são as nossas situações. Bom, o que acontece aqui agora, só para complementar, eu posso ter o caso em que eu tenho, vamos lá, opa, eu posso ter o caso ainda em que eu posso complementar isso aqui, ó, y igual a b elevado a menos x ou mais x, tanto vai fazer, tá? E aí eu vou adicionar um mais c. Se c for positivo, né? Vamos considerar dessa forma aqui, né? Para c maior que zero, se c é maior que zero, o que vai acontecer é que todo esse gráfico aqui, ele vai sofrer um deslocamento, tá? Deixa eu jogar isso aqui lá para cima de volta. Todo esse gráfico aqui vai sofrer um deslocamento. Então, eu vou ter essa situação aqui. Eu vou copiar a mesma coisa ali, tá? Opa. Só que aqui o que vai acontecer é que esse nosso eixo aqui, ele vai ser deslocado para um outro, o eixo não, o gráfico em si vai ser deslocado para um outro valor. Para qual valor ele vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado para uma adição de C, né? O B mais C. Porque quando... Aqui não é verdade o que é o valor B, agora que eu me dei conta, tá? Vamos dar uma corrigida aqui de novo, ó. Aqui, na verdade, é o valor 1, tá? Depois a gente vai dizer onde é que é o valor B, tá? Vamos lá. Aqui é o valor 1. Aqui também o valor 1. Aqui menos 1 e aqui menos 1. Onde é que ele vai ser o valor B? Ele vai ser aqui em 1, ó. Toda vez que ele passar em 1, ele vai ter o valor correspondente ao valor B. Então, tem o valor B aqui correspondente. Só em 1. Nesse caso aqui, menos 1, né? Menos 1 vai ter o valor correspondente B. Para cá, em menos 1, em 1 positivo, né? Em 1 positivo. Por isso que eu tinha deixado esse cara do outro lado antes. Em 1 positivo, eu vou ter o valor correspondente de menos B. Porque, afinal de contas, a base é menos, né? E para cá, mesma coisa, né? Aqui está invertido. Para cá, menos 1, analogamente. Então, a gente vai ter o valor de menos B correspondente. Tá? Vamos lá. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho 1 aqui, né, para x igual a 0, eu vou ter, nesse caso aqui, o meu valor 1. Especificamente. 1 mais C vai dar aqui onde esse eixo vai passar a cortar. Ou seja, esse ponto aqui vai ser 1 mais C. E como C é positivo, vai ser para cima, né? Agora eu vou ter uma situação semelhante, tá? Vamos colocar isso aqui assim.
aqui. Não, na verdade vamos colocar essa situação aqui, por exemplo. Perdão, pode ser essa situação aqui que já nos é o suficiente. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho esse caso aqui, tá? Esse mesmo caso aqui, só que agora para C menor que zero. Se C é menor que zero, né? O que vai acontecer é que ele vai jogar para baixo, né? Essa função aqui. Vamos ver até onde é que essa função vai. Por exemplo, ela poderia vir, ó, ela estaria aqui naturalmente, né? Essa seria a posição natural dela, como a gente já conhece a partir daqui, né? Essa é a posição natural, ela corta o eixo y ali no 1. Mas se o C é negativo, vamos dizer que ele seja, o módulo dele seja maior que 1, por exemplo, seja um menos 2, né? Então, um menos 3, então ele vai parar lá embaixo, né? Então, de novo, a gente vai ter um deslocamento para baixo agora desse gráfico, né? Onde eu vou escrever qualquer coisa aqui em que eu sei que esse trecho onde ele corta, não necessariamente aqui no negativo já, ele pode vir daqui até aqui, em qualquer ponto desse daqui, tá? A gente só sabe que esse ponto aqui, ele é C mais 1 também, só que aí ele desce, tá? Quando ele é negativo, ele desce. Quando ele é positivo, ele sobe, tá? Sim, positivo porque aqui é maior que zero, negativo porque aqui é menor que zero, tá? Bom, esse deslocamento para cima ou para baixo vai acontecer para qualquer uma delas, então isso vale de um modo geral para todas elas, né? Independente da posição original dela, então, de acordo com o valor C, ele pode deslocar para cima ou para baixo, tá? Então, vale geralzão aqui, tá? Fechamos aqui essa nossa atividade aqui com gráficos. Eu vou colocar uma lista de exercícios envolvendo gráficos também. E, por hora, é isso. Feito, pessoal. Fechamos o nosso vídeo. Valeu!